E a paz do Senhor, que é irmão Felipe. Hoje vamos falar um pouco sobre a rocha. Amém? Antes eu gostaria que o irmão puder me ajude ali curtindo e compartilhando depois, de você assistir. Mas já deixa o seu like curtindo e nos ajude. Alguém pediria para ser ajudado apenas com curtindo, comentando e compartilhando. Eu também quero que você curta, compartilhe e deixe algum comentário. Mas principalmente que você ore, nos incentive com a sua oração para estarmos aqui trazendo algo para edificação. Amém? Mateus capítulo 7, versículo 24, 25, 26 e 27, 28 a 20 e 29. É a conclusão do Sermão do Monte. Depois de 3 capítulos, onde Jesus explica e traz muito ensinamento, eu vejo aqui que é um resumo do ensinamento de Jesus. É tanto que alguns apóstolos, alguns evangelistas, quando começam a escrever, eles repetem a ideia lá na frente, como por exemplo aquela: se o teu olho te escandalizar, lá na frente, se eu não estou enganado, a gente vai ver lá em Mateus 19, Jesus voltando a falar sobre divórcio. E a gente vai ver algumas ideias, porque na verdade esse sermão não durou. Se você começar a ler aqui, você lê rapidamente esses 3 capítulos. Mas a gente sabe que isso aqui é um resumo da ideia do que Jesus ensinou. É possível que Jesus tenha dado um ensinamento, e para o ensinamento ficar mais claro, eu não posso afirmar isso, só estou falando que é possível. Ele usou talvez ilustrações, parábolas, para que as pessoas compreendessem. E depois de tanto ensinar, vários ensinamentos maravilhosos, Jesus começou falando sobre as bem-aventuranças. Depois ele disse que os discípulos eram sal, eram luz. Depois ele começou a falar sobre fazer algumas observações sobre algumas máximas da lei. E ele falava: olha, os vossos mestres, os vossos ensinadores dizem isso, E eles falam: ouviste o que foi dito, Jesus nem falava: ouviste, leste o que está escrito. Ele disse: ouviste o que foi dito. Parte porque nem todos tinham acesso à lei toda hora para poder ler, a hora que quisessem. E nem todos, e muitos ficavam mais ao ouvido do que os mestres diziam. Como não é muito diferente hoje, as pessoas têm a Bíblia, mas ficam mais esperando alguém mastigar a Bíblia para poder pôr na boca deles, como o passarinho faz com os filhos, Em parte é um comportamento mau. Você precisa ser orientado pelo seu pastor e ser dirigido pelo seu pastor. Você precisa ter um líder espiritual e não pode ficar divergindo, fazendo facção. É uma coisa errada. Mas você precisa aprender a ler a Bíblia e entender o que a palavra de Deus diz, Então Jesus vem e começa a falar sobre o seu propósito, e começa a falar que o propósito dele era que todas as profecias e todos os dizeres proféticos da lei em relação a ele haveria de se cumprir, e que ele haveria de agradar a Deus também na obediência da lei, porque Jesus não descumpriu a lei em nenhum das suas condutas, Apesar de que os fariseus lhe acusavam, Mas ele não fazia isso.
né? E depois ele começa a falar sobre homicídio, sobre adultério, sobre juramento, sobre vingança, sobre o amor ao próximo, sobre a prática de justiça, sobre dar esmola, sobre como se deve orar. Ele ensina a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Ele ensina como jejuar. Ele começa a falar com os servos dele, conosco, né? Que devemos tirar os olhos das coisas materiais, do dinheiro, das riquezas, das coisas deste mundo e focar os nossos olhos nos céus, né? Depois ele começa a falar, e dentro dessa ideia de tirar o dinheiro das coisas materiais, ele começa a falar sobre os olhos bons, os olhos maus, os dois senhores, a ansiedade pelas coisas da vida. Depois ele vai falar sobre o juízo temerário, que você não deve julgar de forma preconceituosa, de forma discriminatória, mas você deve fazer um julgamento segundo a reta justiça, né? E não segundo o juízo, como diz aqui a Bíblia aqui, o título, né? O juízo temerário, né? Ou seja, primeiramente você tem que corrigir todo o seu erro, todo o seu equívoco, fazer um auto-julgamento, para depois você fazer um julgamento. Primeiramente você tem que tirar o argueiro, o, a trave do Senhor, para depois tirar o argueiro. Ou seja, a trave era algo muito grande, uma tora, né? Muito grande. Como você pode conseguir enxergar alguma coisa e ter algum discernimento? Se existe um mal tão grande, um pecado tão grande na sua vida, que compromete o seu discernimento espiritual. É possível que quando você remova este pecado, você olhe e na verdade não existe cisco nenhum no olho do seu irmão. É apenas uma questão de uma mente contaminada, uma mente comprometida. Geralmente pessoas cheias de maldade, olham e vê maldade em tudo, né? A pessoa tá lá conversando, trocando ideia, ei, tá vendo? Ó, fulano de tal, né? Já tá traindo, tá adulterando. Ou seja, ele nem sabe o que está acontecendo de verdade, né? Ele já faz um julgamento precipitado, um julgamento malicioso, uma pessoa cheia de maldade. Então, Jesus incentiva a orar, né? Jesus incentiva a gente a saber como ministrar a palavra de Deus, como ministrar o Evangelho, né? Ele disse que a palavra de Deus é uma pérola, né? E não deve ser lançada aos cães nem aos porcos, né? Não devemos dar coisas santas aos porcos. Ou seja, você ministra a palavra de Deus como um bom dispenseiro da palavra de Deus, mas você não deve ficar insistindo de forma a com pessoas que você vê claramente que elas escarnecem e fazem oposição ao evangelho, né? Jesus, ele ministrava a palavra, né, para os judeus, mas o foco de Jesus era para aqueles que estavam cansados e sobrecarregados. Ele dizia: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Porque ele sabia que essas pessoas estavam desarmadas de seus pensamentos, desarmadas de suas ideias precipitadas, desarmadas de querer viver uma vida no pecado, estavam ansiosas pelo agir de Deus em suas vidas, pela transformação, estavam cansadas do pecado, né? E são essas pessoas que estão querendo Deus, que são sedentas por Deus, que vão ouvir. Então você semeia a palavra. E quando você semeia a palavra, você sabe quem é o Saulo e quem é o Simão. O Saulo, ele ouve a palavra. Vamos ver essa passagem? Não é Simão não, viu, irmãos? É Elimas, o mágico, né? Paulo estava ministrando a palavra e essa palavra chamou a atenção de Saulo, o procônsul, né? Que tinha o mesmo nome de Paulo, né? Que se chamava Saulo também. E
o Saulo procônsul estava desejoso de ouvir a palavra. Mas o Elimas, que estava ali perto de Paulo, ele não estava desejoso de ouvir a palavra, coisa nenhuma. Pelo contrário, ele estava dissuadindo o procônsul para que o procônsul não escutasse. Certamente Paulo ministrava alguma coisa e o procônsul ficava desejoso, e aí vinha Elimas e dizia, não, né? E aí Paulo, na autoridade do Espírito de Deus, virou para ele e repreendeu: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Então, ou seja, e repreendeu ele, né? E ele ficou cego por um tempo, ou seja, por quanto tempo? Por um tempo suficiente para quê? Para que o procônsul ouvisse e cresce. Então a palavra de Deus diz aqui no versículo 12, então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 4 a 11. Então, você semeia a palavra, você vai saber quem é Elimas e quem é Saulo. O Elimas vai resistir à palavra, ainda vai procurar tentar que outros desistam de ouvir. Agora, o Saulo, ele vai ficar desejoso. Então, é isso aqui que Jesus queria dizer, né? Você não vai ficar insistindo com os Elimas da vida, para eles receberem a palavra, quando, na verdade, eles resistem à palavra. Eles são como porcos, né? Eles vão pisar na palavra, porque eles não entendem, né? Eles são como cães que vai comer e depois ainda vão vir para cima da pessoa para tentar atacar a pessoa, né? E aí Jesus vai começar a incentivar as pessoas a orar, vai falar sobre as duas estradas, vai falar sobre os falsos profetas, e finalmente ele conclui sua palavra dizendo sobre os dois fundamentos. Ele diz que quem ouve aquele ensinamento de tudo que Jesus ensinou, e o que Jesus ainda haveria de ensinar, né? Toda a doutrina de Jesus, e guardasse e aplicasse ela, seria como um homem que construiu a sua casa sobre uma rocha. Não é muito comum naquela região a chuva. Mas quando a chuva vem, ela vem de forma tempestuosa, muito forte, né? E faz grandes enxurradas. E quem não soubesse edificar a casa, não soubesse aprofundar, achar um terreno próprio, fazer um fundamento bem firme, certamente sofreria prejuízo, né? E então Jesus comparou a pessoa que ouve e guarda a sua palavra como aquele que edificou a sua casa sobre um fundamento sólido. E que fundamento sólido é esse? Era a rocha. Lembremos que a rocha ela é comparada a Jesus. Ela é o símbolo de Jesus, né? Jesus mesmo fala sobre a rocha que os edificadores rejeitaram, né? Lá, simbolicamente, lá em Daniel, fala sobre a rocha que é cortada e destrói a estátua do rei Nabucodonosor, e essa rocha é um símbolo de um reino que nunca será destruído, né? Então, quem se edifica sobre Jesus tem o fundamento e a garantia dessa rocha que é inabalável. A palavra de Deus diz lá também em Salmo 125, que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Então, a edificação sobre Cristo, a edificação sobre a rocha, a edificação da nossa vida sobre... O que é edificar-se sobre Jesus? Edificar-se sobre Jesus é edificar-se sobre o ensinamento da palavra dele, sobre a doutrina dele e crendo verdadeiramente nele. Isso é edificar-se sobre Jesus. Não tem como você edificar-se literalmente sobre a pessoa de Jesus, mas tem como você edificar-se sobre o que ele ensinou, né? E aquela pessoa que menospreza o ensinamento de Jesus é como alguém que edifica sua vida sobre a areia. E aí essa pessoa, ela não tem firmeza em nada do que ela edifica. Tudo o que ela quer construir, toda a sua moralidade,
toda a sua família, toda os seus princípios, todo tipo de edificação que ele queira edificar, não subsiste, não resiste ao calor das provações. A Bíblia diz nesse Salmo 125 que o Senhor não permitirá que o cetro da impiedade permaneça sobre a sorte do justo, para que ele não estenda a sua mão em iniquidade. Já esse tipo de pessoa que não está edificada sobre Deus, que não confia no Senhor, que não está edificada sobre a palavra de Jesus, esta pessoa, quando vem o aperto, quando vem o mal, ele não tem outro recurso a não ser estender a sua mão à iniquidade. Porque ele não tem esperança, ele não aguarda em Deus, ele não consegue esperar no livramento, porque ele não tem de quem receber este livramento. Mas a pessoa que se espera em Jesus, que confia em Jesus e se fundamenta na palavra de Jesus, ele tem a certeza, ele sabe que algo vai vir, né? A areia, a edificação sobre a areia, é como a fé em coisas banais, a fé em coisas fúteis, em coisas instáveis. É como os ateus que deixam de crer em Jesus e passam a crer na ciência, e passam a crer, a buscar a ciência, a filosofia, a psicologia como base para sustentar a sua moralidade, para sustentar os seus projetos de vida. E eles estão sempre abalados. Por quê? Porque a ciência não pode oferecer o que eles esperam. A filosofia não explica. A psicologia não conserta o que eles esperam. Agora, aquele que fundamenta sua fé em Jesus Cristo, esse pode esperar. Esse pode confiar. Só Jesus é a rocha. E é só na rocha que se pode edificar. Não se pode edificar na areia. Não se pode edificar a vida em algo que não te dá segurança. Ok? Assim a gente conclui a nossa série de reflexões sobre o Sermão do Monte. E ainda fazendo observação, os últimos versículos dizem que quando Jesus concluiu seu discurso, as pessoas ficaram admiradas porque a sua palavra não era como a palavra dos demais mestres. Porque ele falava como alguém que tem autoridade, não como com alguém que não tem autoridade. Entendeu? Alguns comentaristas que eu li falam o seguinte, que essa autoridade é porque os antigos mestres falavam e a fonte e usavam outras pessoas como fonte de referência e autoridade para reforçar a autoridade de suas palavras. Eles usavam rabinos antigos e outros escritores para o tal fulano de tal disso. Isso é uma coisa bem comum. Nós, mestres e pregadores, nós usamos referências. Nós nos referenciamos na palavra de Deus, nós nos referenciamos na palavra de Deus, nós nos referenciamos em outros teólogos, né, que ensinaram, em outros pastores, né, em outros professores, nós nos referenciamos, né? Então não existe algo de errado nisso. O erro existe, a observação que é feita não é a observação de um erro, é a observação de que nós, quando ministramos, eu como ministro aqui, eu não tenho autoridade própria. A autoridade com que eu ministro é a autoridade da palavra de Deus. A minha autoridade é a palavra de Deus. E quando eu busco referência em outros irmãos que foram usados por Deus. Ou busco no Espírito Santo que me traga algo também, né? Mas quando Jesus falava algo onde a
própria base de autoridade era ele próprio. E ninguém jamais falou assim. E ninguém jamais falou assim. Mas existe uma diferença entre o que aquele que se baseia no ensinamento de Jesus e aquele que se baseia no ensinamento de homens. Também existe uma diferença entre a autoridade de ambos. Quando eu ministro a palavra de Deus, eu ministro com convicção. Agora, quem ministra outra palavra, por mais que ele cite outros autores, ele fica com o pé atrás. Fulano de tal disse isso, mas ele não ousa afirmar. Eu acho que é assim. Isso certamente também ocorria com os antigos mestres da lei. Não era simplesmente o fato deles referenciar-se a outras pessoas, não era simplesmente o fato deles não terem uma autoridade em si, mas é o fato de que eles não tinham convicção naquilo que eles falavam. E Jesus tinha. Isso que eu estou afirmando é porque quando os discípulos começaram a ministrar a palavra, os fariseus, e quando foram interrogar alguns discípulos, eles reconheceram nos discípulos que eles eram discípulos de Jesus por causa da forma como eles pregavam. Porque eles pregavam com convicção. Para concluir essa ministração, que depois nós estaremos ministrando 3 vídeos de resumo de tudo que foi ministrado, né? Mas para concluir essa ministração de hoje, eu gostaria de abrir com os irmãos em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13, diz assim: Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus, né? Ou seja, isso mostra que mesmo nosso ensinamento sendo em certa forma semelhante ao dos fariseus na questão e dos doutores da lei, na questão de que nós não temos autoridade nós mesmos, nossa autoridade vem de Deus, né? E as nossas referências não são nossas mesmo, mas são referências, algumas nossas, mas outras da Bíblia, outras de outros autores. Mas somos diferentes na ministração deles, no sentido de que nós, como servos de Deus, como fundamentados na rocha e não na areia, nós temos convicção daquilo que falamos. Ok? Fiquem com Deus e a paz do Senhor.